Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de geografia, falando um pouco sobre a questão dos principais tipos de clima. Então, na última aula aí a gente estudou os fatores e elementos climáticos, fatores que vão influenciar sobre o clima, os elementos que formam o clima. E hoje a gente vai estudar os principais tipos de clima que existem no nosso planeta. Então, pela grandiosidade do nosso planeta e pela questão dos diferentes fatores que a gente estudou, existe uma grande variação de clima ao redor do nosso planeta. A gente vai apontar aqui algumas características e a região onde eles vão incidir. Então, para iniciar aqui, a gente tem um mapa representando o nosso planeta e a região onde os climas vão incidir. Então, a gente tem esses vários climas aqui que a gente vai estudar um pouquinho de cada um deles agora mais para frente. Então, a gente vai começar falando sobre o clima equatorial. Clima equatorial, gente, deixa eu voltar bem aqui no mapa. Clima equatorial, ele está localizado nessa região do nosso planeta aqui, ó, próximo à linha do Equador. Então, ele é um clima caracterizado por apresentar elevadas temperaturas e grande umidade durante o ano todo. Então, a média, por exemplo, de temperatura é de cerca de 25 graus, isso de média, sendo que ele apresenta temperaturas às vezes mais elevadas. Aqui do lado a gente tem o que a gente conhece como climograma, que ele apresenta a distribuição das chuvas aqui por mês, ó, de azul, e aqui na linha em vermelho a média de temperatura durante o ano todo. Então, ele apresenta baixa amplitude térmica, se a gente observar, ó, a linha é sempre constante, praticamente. Essa amplitude térmica é a variação de temperatura que existe durante o dia. Então, ele pouco aumenta e pouco diminui, geralmente está em mesma quantidade. Ele é encontrado em regiões de baixa latitude, regiões próximas à linha do Equador. Exemplo é a Amazônia, a África, a Indonésia. E é uma região clima caracterizado por uma grande quantidade de chuvas. Então aqui, ó, durante o ano todo chove. Alguns meses do ano chega a chover mais de 300 milímetros por mês, o que é muita coisa. Chega-se a chover, por exemplo, até 3.000 milímetros de chuva por ano, que é uma coisa extremamente grande, principalmente comparada com a nossa região. Outro clima é o clima tropical. O clima tropical, ele é um clima também de uma região próxima, deixa eu voltar aqui, próxima à linha do Equador. O clima equatorial é esse mais avermelhado, o clima tropical é esse alaranjado, que a gente encontra aqui. Regiões também próximas à linha do Equador. O que a gente tem de característica? Caracteriza-se pelo predomínio de temperaturas elevadas, então temperaturas mais altas, alternância entre as estações seca no inverno e úmida no verão. Isso é típico daqui da nossa região, esse clima tropical. Então a gente tem a estação seca, que é o inverno, e a estação úmida, que é o verão. Quando a gente fala geralmente aqui na nossa região, estamos no inverno. Fevereiro, março, abril, na verdade a gente não está no inverno. É um período chuvoso, então é um período mais úmido. Ele possui três subtipos principais: tropical continental, tropical de altitude e tropical de monções, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E ele apresenta grande temperatura e grande variação de amplitude térmica. Então aqui a gente tem o tropical continental, por exemplo, típico da região central do Brasil, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Possui duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Ocorre no Brasil Central e em grande parte da África. Então a gente tem aqui, ó, a distribuição das chuvas, parecido quase com a nossa região. Chuvas aqui no começo do ano, a nossa chuva também começa no final do ano, só que em menor quantidade. E aqui a gente tem a questão da temperatura, períodos mais quentes e períodos mais amenos. Tropical de altitude, é a região tropical, mas só que com a elevação mais alta, regiões montanhosas. Então possui temperatura média elevada, devido ao fator da altitude. A gente estudou, quanto mais alto for, menor vai sendo a temperatura. Ocorre nas horas de relevo elevada da faixa intertropical. Aqui a gente tem um exemplo da cidade de São Paulo. Olha a variação de temperatura aqui, como já é bem grande, ó, em São Paulo. A gente tem, ó, chegando até 35 graus na parte final do ano, e no começo do ano temperaturas que chegam a próxima é a casa de 10 graus. Então a variação é muito grande. E a variação de chuvas também.
Ele tem chuvas concentradas no começo e no final do ano, e no meio do ano um período mais seco. Clima tropical de monções, característico aqui, por exemplo, da região da Índia. Característico pelas chuvas torrenciais de verão. Período do verão, a chuva é muita, mas muita chuva mesmo. Chega a quase 600 milímetros em um único mês. Isso aqui, gente, é muita chuva. Chuva torrencial causa alagamento. É causada pelas monções oceânicas, influência da questão do oceano da região, e inverno seco. Ocorre no sul e sudeste asiático, principalmente. O exemplo aqui da Índia. Lá no começo do ano quase não chove, a chuva está concentrada mais nesse período aqui, do meio do ano para o final. O clima temperado. O clima temperado é um clima característico das regiões mais próximas dos polos. Então, quanto mais a gente vai subindo, mais a gente vai descendo no nosso planeta, se afastando da linha do Equador, a gente tem esse tipo de clima. Só voltando aqui rapidinho para a gente ter uma noção. É mais ou menos dessa região aqui da parte de cima e dessa região aqui da parte de baixo. Ó. Então, quais são as características aqui do clima temperado? Ele apresenta 4 estações bem definidas, as regiões onde a gente consegue perceber essas mudanças das estações do ano, Estados Unidos, Europa, parte da Ásia também, ocorre na Europa, América do Norte, parte da Ásia, América do Sul, Nova Zelândia, parte da Austrália. Possui 3 subtipos principais, o temperado continental, o temperado oceânico e o temperado do Mediterrâneo. O temperado continental, ele tem grande amplitude térmica anual e menor quantidade de chuva. Então, a região aqui da Europa, por exemplo, a variação de temperatura chega a -0 em alguns períodos do ano. E olha a chamada amplitude, a variação de mínima para máxima. Ele sai de -0 e vai para lá quase 20 graus. Então a amplitude é bem grande. E a quantidade de chuvas ela é distribuída durante o ano todo, só que em pouca quantidade. A média de chuva já não é tão grande. Ó. Nenhum dos meses chega a 100 milímetros. Então não é tanta chuva assim. Temperado oceânico, influenciado aqui pela questão do oceano. Apresenta menor amplitude térmica, então a variação de temperatura ela já é menor. É anual e maior quantidade de chuvas. A distribuição de chuva ela se concentra em alguns meses, chegando até quase 300 milímetros em alguns períodos do ano. Temperado mediterrâneo, região influenciada pelo mar Mediterrâneo, principalmente na Europa e parte da África. Apresenta verão quente e seco e inverno não muito frio e chuvoso. Ocorre na bacia do Mediterrâneo, no litoral do Chile, da Califórnia, da África do Sul e da Austrália. Então a gente tem a variação de temperatura que vai de 10 até 25 graus e uma quantidade de chuva distribuída também durante o ano todo, com a menor quantidade aqui durante o período do meio do ano. Clima polar. Clima polar, como o nome já diz, é o clima da região dos nossos polos, Polo Norte e Polo Sul, os extremos do nosso planeta. Lá da Antártica, da Groenlândia, do Polo Norte de uma forma geral. Caracteriza-se por apresentar temperatura muito baixas, com médias térmicas que chegam até -35 graus no inverno e -10 no verão. Então ela está sempre negativa, quase nunca passa para o positivo, temperaturas são extremamente baixas, já que são regiões que sofrem com a pouca incidência de raios solares. E uma curiosidade é que praticamente não chove. Olha que a gente tem aqui nenhuma marcazinha de aparecer chuva. É a região que neva muito, mas chuvas mesmo em si, a gente não tem. Precipitações são raras e geralmente são em forma de neve. É o clima das neves eternas, então nunca derrete, está sempre nevando de uma forma geral. São o clima das regiões polares, como eu falei, os extremos. Outro tipo de clima é o clima desértico. Clima de deserto. Caracteriza-se por apresentar pequena quantidade de chuva e grande amplitude térmica, então a variação de temperatura ela é muito grande. Regiões de deserto, por exemplo, durante a noite faz muito frio mesmo. Mas durante o dia o clima chega lá a 50 graus facilmente. Então a amplitude e a variação ela é muito grande. E a quantidade de chuvas ela é muito pouca, chegando a ter uma média de aproximadamente 250 milímetros durante o ano todo. Tem regiões que a gente viu aqui em outros climogramas que 250 às vezes chove só no mês.
A gente viu lá na Índia que tem mês que chove quase 600 milímetros, então quase 3 vezes mais. Ocorre tanto em áreas tropicais como em áreas temperadas. Então a gente tem nos grandes desertos, como por exemplo no Saara, no norte da África, no Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile, o Atacama, que é considerado como um dos desertos mais secos e quentes do mundo, onde menos chove, na Austrália, sudoeste da África, noroeste da Índia. E aqui a gente tem a variação de temperatura, ó, como ela vai lá embaixo em alguns períodos, e olha como ela vai lá para cima em outros. E a quantidade de chuva, como é pouquíssima. Meses que não chove nada. Em outros meses chove, mas não dá nem para sentir. Tem um clima de montanha também. Esse clima de montanha, ele caracteriza pelo frio e pela presença de neve eterna. Então ele é característico das grandes montanhas, das grandes altitudes. Então a gente tem aqui fator de altitude supera o fator de latitude. Não importa a região onde ele esteja localizado, se próximo da linha do Equador, mas se ele for uma região muito alta, extremamente alta, ele vai ter neve pela altitude, o frio que faz. Então não está restrito à zona climática, pois é associado a grandes altitudes, nas cadeias montanhosas. Um exemplo, a gente tem os Andes. A região dos Andes, por exemplo, é aqui na América do Sul, no Chile. Tem regiões que está na faixa do Equador, que é a região mais quente do planeta. Só que como é muito alto, lá está sempre neve em cima da montanha. Os Himalaias, que é a região mais alta do mundo, os Alpes, montanhas rochosas. E aqui a gente tem a questão do clima. Geralmente é um clima sempre mais frio. Quanto mais alto você for, a temperatura tende a ficar negativa. O gelo nunca derrete nas regiões mais altas. E apresenta uma quantidade de chuva distribuída durante o ano todo. Alguns meses acaba chovendo mais, aqui ó, quase 100 milímetros, e outros é chuva menos concentrada, podemos dizer assim. Clima semiárido, clima característico da nossa região praticamente, caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas o ano todo, coisa que a gente está acostumado, ou seja, baixa amplitude térmica. Aqui no caso, a gente até tem uma amplitude térmica não tão baixa. A gente tem lá durante a manhãzinha cedo, principalmente nesse período, a gente está pegando 24, 23 graus. E durante a tarde, a gente está aí com 38, 39, chegou a ter aí noticiado esses dias de até 41 graus aqui na nossa cidade. Então a amplitude, na verdade, vai ser um pouquinho maior em algumas regiões. Clima de transição, ele é uma transição de um clima para o outro. As chuvas são escassas e mal distribuídas durante o ano todo. Elas aqui na nossa região, ela está concentrada, como nesse climograma aqui do Ceará, mais na primeira parte do nosso ano, principalmente março, abril, maio, que é o período que mais chove aqui na nossa região, mas não é uma chuva tão grande aqui como a gente tem dessa região, ó, pouco mais de 200 milímetros. Encontra tanto nas regiões tropicais, sertão do Nordeste brasileiro, como em áreas temperadas, como é no caso da Patagônia aqui na Argentina. Clima subtropical, típico das áreas de transição do clima tropical para o clima temperado, então é a outra área de transição. Apresenta chuvas bem distribuídas durante o ano todo, aumento da amplitude térmica, então a variação de temperatura já é mais concentrada, e as estações do ano são mais bem definidas. Aqui no Brasil, uma das poucas regiões que a gente consegue perceber as estações do ano é lá no Rio Grande do Sul, aonde apresenta esse clima subtropical, que é esse clima de transição. Então a gente percebe a chuva bem distribuída, como mostra aqui no climograma. E aí a gente vai encerrando por aqui. Nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.